provavelmente você que vai ter que pregar, porque eu estou internado. Aí eu pensei, amém. Mas aí, na hora que ele falou para mim, o Espírito Santo já me tocou e falou, prega sobre o medo. Não sei porque ele quer que eu fale sobre o medo. Mas ele disse para eu pegar para falar sobre o medo. E eu fui pesquisar para poder montar uma palavra, mais de 40 versículos sobre medo. Então, assim, o medo, muitas vezes, ele nos afasta dos nossos objetivos. E por medo, muitas vezes a gente deixa de fazer coisas que seriam fáceis para nós. Mas por medo, por insegurança, por nos sentirmos incapazes, a gente deixa de fazer. Então, a palavra, quando ela é ministrada aqui no altar, primeiro ela vai tratar com o pregador. Primeiro ela vai tratar comigo. Talvez o Senhor hoje ele queira tirar os medos que eu tenho. O medo de pregar, o medo de entender qual é o meu chamado, qual é o propósito que Deus tem na minha vida. Porque assim, nunca na minha vida eu achei que eu ia ser pastora. Nunca na minha vida eu achei que eu ia casar com um pastor, embora eu seja casada com um. Mas o Deus, quando Ele nos chama, Ele tem um propósito em todas as coisas. E Ele diz lá em Jeremias que Ele nos chama desde o ventre da nossa mãe. Para poder a gente estar vindo trazer a palavra, para a gente vir falar da palavra, vir falar do Filho dele, vir contar às pessoas tudo aquilo que vem acontecendo. Então, às vezes, a gente tem medo, né? E o medo, ele não é uma coisa boa. Às vezes, a gente deixa de ganhar muitas coisas por conta do medo. A gente deixa de estar em diversas situações por conta do medo. Você vai ser imprudente? Não. Mas nós precisamos aprender que nós não precisamos ter todo esse medo. Porque nós temos um Deus que está conosco todo o tempo. E Ele nos ajuda quanto a isso. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu estou aqui diante da tua igreja, aqui na tua casa, Pai. Eu estou aqui para trazer uma palavra, uma orientação sua, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor seja comigo. Venha usar a minha vida, Senhor. Usa a minha boca para que eu possa falar aquilo que está no seu coração. Senhor, que as minhas palavras sejam as suas palavras, Senhor. Que não seja nada de mim, que eu não venha ter medo de falar aquilo que é para ser falado. Eu não entendi em nenhum momento, mas nós estamos vivendo por um período de medo. Nós temos medo de ir na rua, nós temos medo de abrir o portão da nossa casa, nós temos medo de convidar pessoas para a nossa casa, nós temos vários medos. Que o Senhor possa estar nos curando, nos ajudando, Senhor, com esses medos, com essa... Não é que nós não tenhamos fé, nós temos fé, nós entendemos tudo isso, mas por muitas vezes nós deixamos ser vencidos pelo medo. E isso, Pai, eu acredito que o Senhor fique entristecido, porque o Senhor é um Deus que tudo pode, é um Deus que nos ajuda, é um Deus que está conosco em todo o tempo. Então nós não precisamos ter medo, porque nós temos um general de guerra conosco. Amém? Aleluia, Jesus. Quero que você abra sua Bíblia aí em Mateus 14, 22. Deixa eu chegar a letra aqui. Só para ler isso. 14, 22. Amém? Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. É Mateus 14, 22.
partes da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma? E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhes, Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhes e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam ao barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Aleluia. Que homem, né? Como diria meu filho. Até sobre as águas ele anda. Então, esse é o nosso Jesus. Nessa, não é uma parábola, é um fato que Jesus aconteceu. Ele tinha feito as multiplicações de peixes antes. E Jesus dispersou a multidão e pediu para que os discípulos fossem, né, para o mar. E falou que depois eles iam ter com ele. Só que nesse momento, Jesus ele precisava ficar só para orar. Né? Mas o que eu quero focar aqui é que quando Jesus andou sobre as águas, estava indo de encontro aos discípulos, eles acharam que era um fantasma, eles ficaram com medo, eles tiveram medo. E Jesus disse: não tenha medo, não tem nada, sou eu. E assim Jesus disse para nós: não tenha medo, não temas, eu estou contigo. É o que mais tem na Bíblia: não tenha medo, eu sou contigo, eu sou contigo. E quando Pedro, ele pediu para Jesus, falar: Senhor, se for o Senhor mesmo, faça com que eu ande também sobre as águas. E ele foi e andou por um período de tempo. Naquele momento, quando ele entrou, porque ele percebeu que o vento era muito forte, que as águas estavam batendo muito, ele teve medo. E ele começou a submergir, a afundar. Então Jesus, ele gritou por Jesus. E quando você está comendo, você não grita por alguém que está longe, você grita por alguém que está perto. Então ele disse: Senhor, e Jesus o ajudou e disse: homem de pequena fé. Sim. Aí muitas pessoas criticam Pedro pelas atitudes que ele teve. Só que Pedro, ele, por mais medroso que ele fosse nesse momento, Pedro ele era muito audacioso. Ele cortou a orelha do Malco, ele estava com Jesus o tempo todo, ele questionava Jesus o tempo todo. Então, por isso, muitas vezes, quando a gente está próximo de Jesus, a gente vai levar as marteladas por algumas pessoas, a gente vai levar umas chicoteadas, a gente vai ser acusado, a gente vai ser caluniado de alguma forma, porque nós estamos próximos a Jesus. Então, quando você é luz, a escuridão incomoda. Então, as pessoas que não são luz perto de você, elas acham que você incomoda porque o seu brilho ofusca. Então, nesse momento, quando Pedro pede a Jesus que ele ajude a ele, Jesus levanta ele e os dois entram no barco. É assim. Jesus ele está no barco com você também. Amém? Jesus ele anda conosco também. Eu confesso que eu sou uma pessoa bastante temorosa. Eu já fui mais corajosa, eu sou mais temorosa. A idade eu acho que deixa a gente com mais, receio de algumas coisas, a gente toma mais cuidado com algumas coisas. Nós temos diversas gerações aqui. Essa criança, por exemplo, se ela for fazer alguma coisa, ela não pensa, ela
Mas eu sou bem cautelosa. Minha esposa fica brava comigo quando a gente anda juntos, porque ele anda, de repente está lá na frente e estou lá atrás. Andando, ele fala assim, vamos, você anda muito devagar. Você tem 21 marchas, só usa uma. Aí eu falei para ele. Aí quando ele quebrou a clavícula, né, que ele sofreu um acidente, eu falei para ele assim, tá vendo? Será que você estava devagar? Não estava. Eu conheço. Não estava. Estava descendo tudo. Então, a gente precisa ter cautela. Talvez a gente fale assim, mas você está falando que não é para a gente ter medo. Mas nós precisamos ser cautelosos em algumas coisas. Deixa eu ligar o cabo, deixa eu ver como você. Quando a gente para para pensar que dentro na Bíblia tem 40 versículos, só que eu pesquisei sobre medo. E todos eles estão falando alguma coisa. Aqui em Romanos 8, 38 e 39, está dizendo assim, se vocês quiserem abrir, senão eu já leio. É Romanos 8, 38 e 39, está escrito assim: pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa em toda a criação poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o Romanos. Então, tudo isso que a gente está falando, que eu falei de medo, em tudo tem Deus, em tudo Deus está conosco, porque às vezes, aqui em Isaías 35:4 diz assim: diga aos que têm um coração temoroso, sejam fortes, não temas, seu Deus virá, ele virá com vingança, com retribuição divina, ele virá para salvá-lo. Deixo com vocês a paz, minha paz eu te dou. Eu não dou como você, como o mundo a dá. Não deixe seus corações ficarem perturbados e não tenham medo. João 14:27. Aqui a gente fica pensando, às vezes eu quero que vocês falem uma coisa para mim. Eu não terei medo, mas com convicção. Fala assim para mim: eu não terei medo. 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 Amém. Por que eu estou pedindo? Porque às vezes nós não temos medo só do nosso cotidiano, a gente tem muito medo do futuro. Né? Para quem tem crianças pequenas, para quem tem filhos, né? O Gil, a Jerusa tem o Kaique, que tem 15 anos, né? 16 anos. Eles têm medo. Por quê? De faltar e o Kaique ficar sozinho, porque o Kaique é filho único, eles têm medo. É normal dos pais, nós temos medo de morrer. Quando a gente tem medo de não estar e eles precisarem da gente. Mas a palavra de Deus, ela diz que quando a gente está em Deus, nós não precisamos ter medo. Nós precisamos saber que quando as coisas nos acontecem, Deus já tem um escape. Deus já tem a solução daquilo. Às vezes, mesmo porque nós não somos eternos, nós somos pessoas normais e a gente não vai ficar aqui para semente. Então, assim, nós não precisamos ter medo, porque Deus é contigo em todo o tempo. Aí, aqui lá em Josué, quando Josué recebeu a ordem de levar o povo para a cidade da terra prometida, foi dizer para ele assim: não te ordenei eu não te ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, não desanime, porque o Senhor, seu Deus, estará com você, quer que você vá. E Josué, ele era jovem, então assim, Deus disse para ele: não tenha medo, ele ia enfrentar gigantes, ele ia enfrentar guerras, e o Senhor falou: vai, pode ir com minha força, então você é contigo. É dessa maneira Deus na nossa vida. Então, às vezes, a gente tem decisões, coisas para ser tomadas, e a gente fala: puxa vida, eu me sinto tão sozinha, mas aí o Senhor fala assim: mas eu não sou contigo? Somente a minha graça não te basta? Aleluia, Jesus. Somente a tua graça não te basta? Esse tablet é uma bênção. Se você não
sabe mexer nele, ele fica te... Mas assim diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, que te formou, Israel, não temas, porque eu te remi, eu convoquei pelo nome, você é meu. Então assim, está lá em Isaías 43:1. Ele diz para nós não ter medo, para a gente não ter medo. Talvez eu poderia dizer aqui muitas outras coisas, mas o Senhor está pedindo para eu falar sobre o medo. E o medo em si não nos leva a muitos lugares. Quando você tem medo, você não cursa uma faculdade. Hoje eu estava conversando com uma amiga, colega. Ela falou assim que ela, quando iniciou a pandemia, ela trancou a faculdade dela. Tinha faculdade online, né? Quando fechou teve a pandemia, mas as faculdades eram online. Ela, eu tranquei, e a bolsa dela era 100%. Agora ela voltou do zero de novo. Eu falei para ela, você não precisa ter medo de concluir a sua faculdade, porque Deus já te deu a bênção de você fazer uma faculdade 100% gratuita. Então, você não precisa de 2 empregos, você precisa de um emprego só. E você, acredito que Deus me usou para falar com ela. Ela falou, eu estou pensando mesmo, mas eu não vou desistir não. Então, Deus ele não se agrada dos covardes, porque Ele não nos chamou para ser covardes, Ele não nos chamou para não ser audaciosos, Ele não nos chamou para estarmos nos lugares e não falar da palavra dEle. Ele não nos chamou só para enfeitar o ambiente. Ele não nos chamou porque nós éramos o mais bonito da prole. Quando o Senhor mandou Samuel ir lá para Jessé para poder ver os filhos, se eu não me engano, eram 8 filhos. Ele chamou todos os filhos, aí Jessé todo cheio de querer virar assim, mas esse aqui provavelmente vai ser esse, porque era o mais alto, o mais bonito, não foi o primeiro, não foi o segundo, não foi o terceiro, quando chegou no último, aí ele falou assim para o Jessé, não tem mais nenhum? Ele disse, tem o Davi que está lá no pasto, mas ele é o menor de todos. Então, assim, são esses que o Senhor chama, o menor de todos. O Senhor, Ele não vai te chamar pela sua competência profissional. Ele não vai te chamar porque você é graduado em algumas coisas. Ele não vai te chamar porque você, de repente, é o mais bonito da tua casa. O Senhor ele vai te chamar porque Ele te escolheu desde dentro da tua mãe. Ele vai te chamar porque Ele simplesmente Ele achou graça em você. Então, aí às vezes a gente pensa, eu às vezes sou meio metida, porque em alguns lugares, aí as pessoas falam assim, mas você é técnica de enfermagem, aí eu falo assim, mas eu sou enfermeira também. Mas eu não uso isso para a palavra de Deus. Então, para Deus, isso daí não tem que ser mentira nenhuma. Porque assim, não é um nível superior que você tem. É você saber que você é inferior lá embaixo da mão de Deus. É você saber que você está embaixo da proteção de Deus, é Ele que vai falar para você o que você vai fazer. Você não vai estudar, você não vai se preparar, mas você tem que saber que Deus vai estar com você e vai estar te guiando. O dia que você achar que você sair debaixo da nuvem, da proteção de Deus, você começa a fazer besteira. Eu não sei se vocês estão acompanhando as redes sociais, mas ultimamente o Kleber Lucas, ele se filiou lá com a Rede Globo, com o Caetano Veloso, o pessoal está cantando os louvores. Eu particularmente gosto muito dele, dos louvores dele, mas ele está fazendo coisas que não está desmerecendo. Ele saiu debaixo da nuvem, ele saiu debaixo da proteção de Deus. Então assim, por quê? Atrás de fama, atrás de visualizações para ele, porque é isso que ele está querendo, e nós não precisamos disso. Porque o dia que nós tiramos Deus do centro da nossa vontade, de nós saímos da vontade, do centro da vontade de Deus, esse dia que nós saímos desse centro dessa vontade, e a gente parar de fazer o que Deus quer, a gente começa a fazer porcaria. É falar a palavra, não sei pegar. Qual é o nome dele? Kleber Lucas. Ele tem um hino, Gil. Gravou com o Caetano, eu vi. Isso. É esse, né? Não, é outro hino. Tem um hino que ele canta assim. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se necessário. Aí ele diz que esse hino ele é racista. Mas não, ele, quando o louvor fala de algo, de branco,
sempre mídia para cima dela, porque hoje em dia, infelizmente, as pessoas elas vivem de likes. Você grava um vídeo, você fala uma frasezinha, posta no Instagram, posta em qualquer outra rede social e você fica lá olhando o tempo todo. Será quantas pessoas se viram? Será quantas pessoas curtiram? Porque você fica com medo de não ter a aprovação das pessoas, né? E não era isso que eu ia falar na pregação, não. Mas como eu pedi para Deus falar, que ele quisesse falar, eu estou sendo usada. Amém? Então vamos embora. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Está em Salmo 34, 4. Quando a ansiedade era grande dentro de mim, seu consolo trouxe alegria. Está lá em Salmos 94, 19. Amém? O Senhor ele tem que ser a nossa luz, Ele tem que ser a nossa salvação. Porque se nós perdemos o foco de Deus, o foco do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós não vamos a lugar nenhum. Porque nós sabemos que a palavra, ela não volta vazia para mim. Mas eu preciso falar para você poder entender da mesma forma. Quando a gente tem um objetivo, né? Quando a gente acredita em uma coisa, por exemplo, nós estivemos em época de Copa agora. Todos nós estávamos torcendo para o Brasil. Hoje eu torci para a Argentina. Então, assim, torci para a Argentina, eu queria que a Argentina ganhasse, porque eu conheci a Argentina há muito tempo, coitado. Viraram vestir a Copa e nunca a Argentina dava nada, então eu torci pela Argentina. Foi campeã. Mas, assim, todo mundo no objetivo. E quando nós, como cristãos, estivermos todos nós em um objetivo, querendo levar a palavra com o mesmo foco, sem medo da reação das pessoas, sem vergonha do que as pessoas vão achar. Porque quando você se converte, a primeira coisa que as pessoas começam a dizer: agora você é crente, mas como que vai ser? Você continua sendo a mesma pessoa. A única diferença é que agora você tem Deus e a direção do Espírito Santo. Então não adianta você querer fugir disso. Porque se você vier para a igreja e você não der lugar para Deus e não der lugar para o Espírito Santo, você vai continuar sendo a mesma pessoa. Então você não precisa ter medo, você não precisa ter vergonha de colocar a camisa, colocar na sua testa: ó, eu sou do Senhor. Porque quando for o último dia, quando a gente for, que Jesus vier nos buscar, se a gente não tiver vergonha dele, ele não vai nos envergonhar de nós. Ele vai querer que a gente seja com Ele todo o tempo. Porque a gente está aqui e falando no nome dEle. Imagina a gente lá no céu cantando, a gente adorando, falando as coisas para Jesus, perguntando as coisas. Aí você lá, a gente vai falar para isso, aquela situação que você estava aquele dia, lembra? Que a pessoa veio perguntar para você: aí você é crente mesmo? Aí você fala: não, eu sou crente. Mas aí você não teve medo, você não teve respeito, você não vacilou no momento nenhum. Você falou que você era meu e eu me agradei disso. Então a gente precisa não ter vergonha, levar o nome de Jesus em todos os lugares que a gente estiver. Se a gente não conseguir levar em palavras, que a gente leve em atitude, que nós sejamos representantes de Jesus com as nossas atitudes, com as nossas maneiras, não sentando na mesa dos escarnecedores, não estando junto às fofocas, não estando, a fofoca ela tem que morrer em nós. A pessoa vai chegar e vai falar para você: morreu, acabou. Então, assim, às vezes a gente chega num lugar, aí as pessoas falam assim: mas a pessoa ali é crente, mas ela fala de todo mundo. Aí você fala para a sua cara: onde? Não tem como. Então, a pessoa pode até chegar até você e contar o que aconteceu, mas morreu você, e você não precisa falar mais para ninguém. Morreu você não tem que propagar aquilo. O que nós temos que propagar é o Evangelho. O que nós temos que falar é as boas novas. Que Jesus veio, nasceu, cresceu, morreu, subiu aos céus e vai voltar. Isso que nós precisamos falar. Por quê? Se nós não falamos isso, agora é a época de Natal. Nas igrejas, 90% das igrejas elas fecham. E é a única data que todo mundo está comemorando o nascimento de Jesus. É uma festa comercial? É uma festa onde as pessoas só querem presente?
Sim, é uma festa onde as pessoas acham que o presente, que Jesus é presente, videogame, PlayStation, é o ano que os pais, né, mais trabalham para comprar os melhores presentes para os filhos. Mas o que nós não podemos deixar de ensinar para os nossos filhos é que o nosso maior presente é Jesus. Que o maior presente que nós podemos deixar, o legado maior que nós podemos deixar para os nossos filhos é Jesus na vida deles. Porque às vezes a gente quer dar a melhor educação, a gente quer fornecer a melhor faculdade, a gente quer sempre o melhor para o filho. Mas quando chega na hora de falar da palavra de Deus, a gente deixa de lado, porque acha que não é significante, que uma hora a outra pessoa vai falar. Não, quem tem que falar somos nós. Eu sou falha nesse assunto também. Meu filho, ele é muito inteligente, tem 24 anos, muito inteligente. Eu levei ele para a igreja até 13 anos. Depois disso ele não quis ir mais, mas eu levei. Mas assim, você vai falar com ele é muito inteligente, tem resposta para tudo. Então, eu também tenho falha nesse sentido, de não insistir, convido para vir, mas ele já tem a vida, ele já é adulto. Agora, a gente, quem tem crianças menores, tem que educar, ensinar as crianças no caminho do Senhor, falar para elas de Jesus, para que quando elas forem adultas, mesmo que elas venham se desviar dos caminhos do Senhor, um dia ela volta, ela vai entender que Deus, Ele é Deus. Mas assim, quando a gente fala que, tem uma frase que as pessoas falam, né, que Deus sem mim continua sendo Deus, e eu sem Deus eu não sou nada. É mais ou menos assim a frase. Mas é uma verdade, porque às vezes a gente se põe no lugar de Deus, né? A gente quer tomar as nossas frentes, fazer as coisas, a gente não pede a direção, a gente vai lá, faz as coisas que a gente não deveria fazer, aí depois a gente fica chorando para Deus resolver. Então, antes da gente, não que a gente não tenha que pedir as coisas para Deus, a gente tem que pedir sim, mas quando a gente for fazer as coisas, a gente precisa pedir direção de Deus. A gente tem que entender e aprender a ouvir que Deus, Ele fala conosco, para que a gente não... Porque lá em Filipenses 4,13 diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todas as coisas. E nós vivemos isso. Eu sou crente, eu vou pular da ponte porque Deus vai me salvar. Não tem tarado seu Deus. Você vai cair morte e vai morrer lá embaixo. Porque Deus não está mandando você pular da ponte. Né? Então, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando o Senhor fala que você pode todas as coisas, Ele não está falando que você pode fazer o que você quer. Porque você pode fazer sim, mas nem tudo lhe convém. Nem tudo, porque agora porque você não virou um super-herói. Samuel perguntou para mim se Jesus era um super-herói. Jesus sem poder, nós não. Jesus anda sobre as águas por ele só. Nós não. Jesus, ele ressuscitou no terceiro dia, porque ele era Deus. Se ele quisesse, ele não teria nem morrido. Então, ele ressuscitou, mas ele morreu para se cumprir a palavra que o pai dele tinha dito lá atrás, que ele ia mandar uma criança, foi isso que ele fez, porque senão ele não teria morrido. Se ele quisesse, ele mesmo falou: você acha que se eu quisesse, eu não chamava uma multidão, uma legião de anjos para me salvar, para me ajudar? Ele poderia fazer todas as coisas, porque ele era Deus. Então, nós não podemos nada, mas em nome de Jesus nós podemos muitas coisas, porque é em nome dele. Nada do que nós fazemos por nós é vitorioso. Mas quando nós colocamos o nome de Jesus na frente, as coisas acontecem com mais facilidade. Amém? Lá em Isaías 41:10 diz assim: não temas, porque eu estou contigo. Não te espante, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudarei, eu te sustentarei com a minha justa destra. Aqui tem umas pessoas que falam com a minha mão direita, mas isso, o Senhor fala. E tem também lá em Deuteronômio, eu até fui ver se não estava errado, porque aqui está falando assim: seja corajoso, ser forte é corajoso, não temas, nem temas, porque é o Senhor teu Deus que vai contigo, Ele não te deixará, nem te desamparará. Deuteronômio 31,
31:6. Eu fiquei achando que era uma versão parecida com Josué 1:9, mas é outro versículo. Então é isso. Quando a gente está firme com Deus, aí você vai falar para mim assim: puxa vida, irmã Val, mas aí você está dizendo que se a gente não precisa ter medo, porque agora a gente tem Deus, a gente não vai mais passar privações, eu não vou mais ficar desempregado, não vou ficar doente, não estou dizendo isso. Deus só está falando para você não ter medo, que Ele vai estar com você, que Ele vai cuidar de você o tempo todo. E às vezes a gente esquece que Deus está conosco. Deus, Ele está sempre do nosso lado. Às vezes você meio que olha de ladinho assim, dá a impressão que tem alguém junto com você, né? O Espírito Santo de Deus ali com você, acompanhando você, porque a palavra diz que tem um anjo de sua volta e o inimigo está ao redor. Então, quando você pensa que está sozinho, clama pelo Espírito Santo, pede para o Senhor: Senhor, me cobre com o seu sangue. O dia que eu fui para Itapevi, que eu tinha saído da Santa Ceia e tal, eu fui na feira, aí aquele dia o Uber deu R$60, eu falei: não, vamos de bike até a estação, de lá eu pego o trem. Quando eu cheguei na ponta, eu estava muito deserto aquele dia, muito deserto. Eu olhava para os lugares, eu fiquei com medo, fiquei com receio, disse: nossa, está deserto, mas eu fui andando. Aí eu falei: Senhor, me cobre o teu sangue, está esquisito isso daqui, me protege. Fui andando e tal, aí eu fui tomando uns cuidados, colocando passeio em lugares. A hora que eu menos percebi que o cara queria roubar a minha bicicleta, a hora que ele veio e tal, ele que começou, até eu entender que ele queria me assaltar, demorou assim, mas eu não tive medo. Eu tive medo depois, mas na hora eu não tive medo. Não, assim, eu não sei, foi Deus mesmo, eu tive estratégia, eu conversei com ele, eu falei para ele, a hora que ele falou: eu vou levar a sua bicicleta. Eu falei: não vai levar, eu levo sozinho, estou acostumada. Ele falou: eu vou levar a sua bicicleta. Eu falei: não leva, não vai levar. Ele falou assim: moça, eu vou levar. Eu falei assim: é roubo? Eu disse: não vai levar. Ele falou assim: não vai levar. Eu disse: você não vai levar a minha bicicleta. Ficou aquela coisa esquisita, mas assim, né? E ele falou: o que você tem na bolsa? Eu falei: tem um celular. Se quiser levar o celular, ó, R$1.500, ó. Levou o celular, pegou o celular. Ele falou: o que você tem mais na bolsa? Eu falei: não tenho nada. Estou indo trabalhar, você acha que carrega coisa para ir trabalhar? Ele estava com tablet, estava com o meu cartão, estava com a minha bicicleta. E assim, se ele quisesse, ele teria levado tudo. Né? Então você vai negociar com ela. Eu perdeu, vai levar. Não tem. E assim, o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Então, quando você entender que você tem Deus e que você não precisa ter medo, talvez se eu tivesse tido medo naquele momento, eu teria entregado tudo para ele. E aí deixa na bolsa, vem cá, você esqueceu do cartão, leva aqui, tem aqui, eu só quero levar lá no caixa também, não, porque o medo faz a gente fazer as coisas. Né? O medo, ele faz você ver coisas que não existem. O medo, às vezes, ele faz com que você tenha receio de outra pessoa. Às vezes tem pessoas que você conhece a princípio, você olha para a pessoa e fala assim: puxa vida, eu não gostei dessa pessoa. Mas às vezes a pessoa é uma pessoa bacana, uma pessoa que é bem instruída e tal, e você tem medo de se aproximar daquela pessoa, e aquela pessoa sabe mais que você de algumas coisas. É medo, é receio, é coisa que a gente não precisa ter. Então, Deus, Ele está conosco em todo o tempo. E quando a gente entender que a gente vai sair de casa, vai pedir proteção de Deus, que Ele vai estar com você em todo o tempo. Você, quando o pastor sofreu um acidente dele, ele bateu a cabeça e quebrou o capacete. Ele quebrou o capacete, daqui para cima não aconteceu nada na cabeça dele, quebrou a clavícula. Ele poderia ter morrido. Na outra semana, o amigo dele mandou mensagem para ele e disse assim: Pablo, eu tenho um apelido lá que eu chamei. Pablo, o meu colega, essa semana, ele caiu na trilha e ele morreu. Então, assim, Deus protegeu. Né? A gente fala assim, por mais que você fale assim: mas agora ele estava ferrado lá no pronto-socorro, lá passando por humilhações, por privações. Mas sabe por que muitas vezes isso acontece? Porque Deus, Ele quer que a gente seja obediente. Deus quer que a gente cuide das ovelhas. E Deus, Ele tem um propósito aqui. E a gente não entende. Igual eu disse hoje no Senhor Jesus, em tudo a gente precisa da graça. Ontem ele não foi para o ortopedista fazer cirurgia. E se esse cara não fosse bom? Né? Aí hoje ele foi, o cara recusou fazer a cirurgia dele. Então tudo a gente tem que dar graça. A gente tem que entender o trabalhar de Deus nas coisas.
repreendendo esse mal em nome de Jesus. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos ter esse tipo de medo, porque Deus é conosco. Ele é comigo, Ele é com você. Quando você quiser, e você achar que você está com medo, que você acha que você está sozinho, vai lá no seu banheiro, no seu espelho, olha no seu espelho e fala assim, ó, Jesus me ama. Ó, Jesus te ama. Fala para você mesmo, Jesus te ama, para você no espelho. Por quê? Para você ter a convicção do amor de Deus por você. Porque às vezes a gente é muito superficial, porque é um Deus que para muitos está muito longe, mas para nós, o nosso Deus, Ele está muito perto, Ele está do nosso lado, Ele cuida de nós, Ele está conosco em todo o tempo. Aqui em 1 Coríntios 10, 13 vai dizer assim: nenhuma tentação se abateu sobre você que não seja comum ao homem. Deus é fiel e Ele não permitirá que você seja tentado, além da sua capacidade. Mas com a tentação Ele também providenciará o caminho de escape, para que você seja capaz de suportá-lo. Amém? Amém. É isso que eu acabei de falar. E a minha força é a minha canção, e Ele se tornou minha salvação. Este é o meu Deus, eu louvarei, o Deus meu Pai, eu exaltarei. Está lá em Êxodo 12, 2. Porque quando a gente pensa que Salmo 118, 6, eu vou ler aqui também. Quando você diz para o diabo que você não tem medo dele, a gente não precisa ter medo do diabo. Porque às vezes a gente se não tem lugares que as pessoas não gostam que falam, né? Por quê? Ele é um derrotado. Quando ele caiu do céu, Deus disse para ele assim, ó, que ele era um derrotado. Então nós não precisamos temer. As coisas vão acontecer? Vão acontecer, mas ele vai levantar para cair, porque maior é Deus que está em nós. Aqui no Salmo 118, no verso 6, o Senhor está comigo, não temerei. Quem me poderá fazer o mal? O homem. Que mal poderá o homem me fazer? Então, aquilo que eu disse, vai lá no espelho, olha lá, fala, o Senhor está comigo, o Senhor é comigo. Tenha a convicção disso, que Ele é com você. Então, às vezes a gente tem Jesus com a gente tem a maior carta na manga e a gente fica correndo atrás de subterfúgios, né, de coisas. A gente vai ver horóscopo. Eu sou crente, eu vou dar uma olhadinha no horóscopo para ver como está o meu dia hoje. A gente é crente, a gente não precisa de horóscopo, a gente precisa de Jesus. Amém? Eu vou ter uma cartomante ali, se a pessoa. Gente, imagina uma pessoa que tem medo de cigano, entendeu? Bom, se eu vejo ela de um lado, eu atravesso para o outro lado. Eu não sei. Desde criança, porque falavam que eles carregavam as criancinhas. Então, assim, eu vejo cigano. Eu vejo cigano, nunca dei minha mão para eles, nem nada. Assim, nunca. Mas eu também não me aproximo. Então, Senhor, tem misericórdia de mim que eu tenho medo de cigano. Então, assim, que o Senhor possa estar te libertando dos medos que vocês têm, né? Cuidando da gente, porque nós somos humanos, nós somos falhos. E você fala assim, não tenha medo. Quando Deus fala para você não ter medo, Ele não está dizendo para você não sentir medo. Ele está falando para você não fugir daquela situação. Ele não está falando para você. Quando Ele fala, não temas, porque eu sou contigo. Ele não está falando para você assim, vai derrotar. Ele está falando assim, quando Ele fala, não temas, porque eu sou contigo, é para você ir, é para você não fugir daquela situação. É para você resolver, é para você ir lá ver o que está acontecendo. Porque às vezes tem coisas que a gente tem que fazer. Às vezes não, acho que 99% das vezes a gente tem que fazer. Deus é conosco o tempo todo, mas nós como seres humanos, nós precisamos fazer a nossa parte. Então, de repente, não adianta você estar em casa com medo de alguma situação de não resolver. Se você não for atrás para resolver, não vai resolver mesmo. Porque Deus ele vai te dar as estratégias, mas Ele não vai lá fazer para você. Deus vai colocar, de repente, um gerente no banco, que vai te ajudar naquilo. Deus vai colocar pessoas, vai colocar médico, mas
Romanos 8:31. Queria que vocês abrissem a Bíblia, porque tem povo que está dormindo. Estou falando bastante nessa Bíblia. Amanhã o pastor já está chegando. Romanos 8:31. Romanos é depois de Atos. Romanos 8:31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O pessoal gosta bastante dessa frase, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas é uma verdade. Porque quando a gente tem um Deus que pode todas as coisas, um Deus que criou os céus e a terra, um Deus que fez o homem, que fez todos os animais, nós temos um Deus que pode todas as coisas. Então, se Ele é por nós, quem será contra nós? Amém? Que Deus possa ter misericórdia da minha vida, da sua vida, e cuidar da gente da maneira que a gente precisa. Às vezes a gente até gostaria, né, que as coisas fossem diferentes. Aí você pensa que, mas eu fazer boas obras não vai te levar para o céu. Não vai. Quem te leva para o céu é Jesus, Ele que te dá a salvação. Então, quando às vezes você fala assim que, aí eles falam assim, mas eu não sou bom o suficiente, Deus não vai me dar isso. Deus não te dá nada porque você é bom. Ele te dá as coisas porque Deus é bom. É Ele que é o cara. Eu não sou nada, você não é nada. Então, assim, às vezes a gente pensa, eu comprei tal coisa porque eu sou um servo de Deus. E aí tem muito mais coisa do que nós, se você for ver. Eles não são servos de Deus e eles têm muito mais coisas. Então, assim, Deus Ele nos dá o que nós precisamos. Você pode ser rico? Pode ser. A gente não sabe do nosso futuro amanhã. A gente não sabe do quanto a gente vai ter de dinheiro, quanto Deus vai estar nos abençoando. E Deus vai estar colocando nas nossas mãos para que a gente possa estar distribuindo da maneira que for o melhor. Que a gente vai poder ajudar os moradores de rua, poder ajudar as pessoas com cesta básica e não sair debaixo da nuvem de proteção dele. Porque quando a gente sair debaixo dessa nuvem, a gente vai se assemelhar ao ímpio. E enquanto servos, nós temos que entender que Deus é bom e que nós estamos debaixo das mãos dele. Amém? Eu gostaria que você se levantasse para nós podermos fazer uma oração. Vou achar a primeira João aqui, que eu vou ler a última coisa que eu tinha. João 4,16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Amém? Esse versículo ele é maravilhoso, porque se nós entendermos que a gente crê no amor e que Deus tem por nós, aí Deus ele te ama incondicionalmente. E eu diria que hoje ele te ama mais. Por quê? Hoje. É hoje. Amanhã já é outro dia. Deus vai continuar te amando amanhã. Mas hoje ele te ama incondicionalmente e muito mais. Hoje é o dia que ele mais está te amando. Porque você está na casa do Pai, você veio aqui para trazer a palavra, você veio aqui para ouvir a palavra, para entender a palavra dele, saber que você não precisa ter medo. Que o medo que você tem, ele está falando para você ir, para você estar, para você fazer. Por quê? Quando a gente tem medo das coisas, a gente deixa de fazer muitas coisas. Mas quando a gente entende que Deus está conosco o tempo todo, nós não vamos mais deixar de fazer as coisas por medo. Se der certo, maravilha. Se não der certo, a gente faz de novo, a gente tenta de novo. E assim a gente vai fazendo todas as vezes. De uma maneira, quando a gente é
E eu acho que essa deve ser a nossa filosofia de vida. Ah, mas por que você quer ser melhor do que você é hoje? Eu não quero ser melhor para ser melhor do que as pessoas. Eu quero ser melhor em mim. Porque eu sou serva de Deus, eu sou filha de Deus. E o meu Deus, ele é bom. E se o meu Deus é bom, eu preciso ser uma pessoa boa, uma pessoa agradável, uma pessoa a qual as pessoas gostem de estar perto de mim. As pessoas, elas precisam entender que quando a gente vai falar de Jesus é porque nós amamos a vida dela. É porque nós queremos que elas tenham a mesma experiência que nós temos com Deus. A gente, quando vem para a igreja, muitas vezes, nós não temos filosofia de dízimo e oferta. Você vai traga aqui do seu tudo, vai e tal. Não temos essa filosofia, mas as pessoas ofertam. E nós dependemos disso para pagar o aluguel, para pagar outras coisas, para nós virmos a crescer e fazer as nossas coisas. Mas então, quando você entender que não é o seu tudo que Deus quer, que é a sua vida, que é o seu coração, é isso que Deus quer de nós. Deus não quer que você largue a sua casa, viver dos seus bens. Deus não precisa do seu dinheiro de maneira alguma. Então, quando nós entendemos que Deus, ele é o dono do ouro e da prata, nós vamos viver melhor. E nós vamos estar na presença dele, orando, agradecendo, engrandecendo. Nós precisamos entender também que quando a gente vem para a igreja, a gente tem que vir porque nós precisamos de um Deus, não porque nós precisamos de coisas. Você não precisa vir à igreja se você vai vir aqui só para pedir uma casa. Você pode pedir uma casa? Você pode pedir uma casa. Mas você tem que entender que você vai vir para a igreja para poder adorar ao Deus Todo-Poderoso. Você vai vir para a igreja para agradecer aquele que é o dono da sua vida. Porque quando a gente adora Ele nos ajuda, Ele nos concede as coisas. A gente vai conquistando, a gente vai trabalhando e a gente vai tendo. Mas a gente tem que entender que nós estamos aqui. Porque Ele deu o seu único filho para vir até aqui morrer por nós. Morte de cruz, morte foi chicoteado. Ele não chegou lá, o cara só deu um tiro nele, não. Ele passou por humilhações, foi cuspido na cara. Então, isso para um Deus, ele é Deus, e ele fez isso por nós. Então, para nós unirmos, nós precisamos adorar e agradecer. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por este momento, por essas palavras, por esse culto, Senhor. Que o Senhor possa estar nos ajudando a não ter medo das situações. Que o Senhor possa estar nos ajudando, Pai, a viver o melhor da sua casa, o melhor do seu reino, que é te adorar, te exaltar, te agradecer. Porque o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso. Oh Deus querido, que o Senhor possa tirar todos os medos que nós temos, Pai. Medo de te servir, medo de sair aos lugares levar a tua palavra, medo de não conseguir. Oh Deus querido, nos ensina e nos ajude a entender, Senhor, que se a gente tem o Senhor, nós temos tudo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro, eu agradeço. Oro pelas ofertas, pelos dízimos, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando a vida das pessoas que ofertaram, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar abençoando o celeiro delas, Pai, em nome de Jesus. Coloca as tuas mãos, Pai, no trabalho, na vida financeira, na saúde, na vida sentimental, em tudo, Pai. Para que o Senhor possa, que as pessoas possam ver que nós temos um Deus que tudo pode. E nós não estamos aqui brincando de ser crente. Nós não estamos aqui brincando de andar com a Bíblia embaixo do braço. Nós estamos aqui porque realmente nós